Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cerizecast, nosso podcast oficial do Cerize, em que a gente busca levar as novidades do mundo jurídico e do mundo empresarial para todos que nos ouvem. Estou aqui com o meu host também, João Doreto. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos aqui também com o nosso sócio Eduardo hoje, que vai também estar conosco em alguns episódios como apresentador e é responsável também junto na nossa parte tributária. Bom dia Thales, bom dia João, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para a gente, iniciar mais um episódio desse novo projeto que o escritório está lançando. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, hoje a gente vai com tudo em mais um episódio, em mais um tema que tá super em alta, realmente, né? E a pauta da nossa conversa de hoje vai ser justamente o tema inteligência artificial, que vem aqui sendo tratado não só no mundo jurídico, não é, mas realmente no mundo empresarial como um todo, como uma das ferramentas que vem trazendo mais disrupção, mais novidade, mais alavancando cada vez mais as operações, o dia a dia desse nosso mundo na área empresarial. Então, para a gente começar aqui tratando desse tema, né, falar, abordar das novidades, o que a gente tem aí de ferramenta no mercado, tudo até para você implementar de forma prática também, a gente gostaria de começar comentando aqui um pouquinho sobre a definição, né? Afinal, o que é essa inteligência artificial que a gente tanto comenta, que a gente vê tanto falar por aí? Então, você pode comentar para a gente, João, um pouquinho da visão geral sobre o que se trata esse tema? Claro, claro, vamos lá. Primeiro, esse é um tema que de fato eu sou apaixonado, né? Inteligência artificial, tecnologia e tem tudo a ver com minha forte área de atuação, que é proteção de dados também. Então, assim, basicamente, quando a gente para pensar, né, o que é de fato a inteligência artificial, muitas teorias aí surgem, né? O pessoal já liga aí a ideia de inteligência artificial às vezes até o fim do mundo, né? A tecnologia tomando conta de tudo. Mas a inteligência artificial nada mais é que um conjunto de algoritmos alimentado por uma base de dados que vai aí ajudar na tomada de decisões, que vai ajudar na automatização de tarefas repetitivas. E aí, assim, dá pra gente aprofundar, levar para um lado mais técnico para olhar o que é essa inteligência artificial. Quando a gente fala de algoritmos, né, o que a gente está falando? É basicamente de decisões que são tomadas de forma automatizada. E essas decisões, elas são baseadas em um conjunto de dados que essa inteligência ela é alimentada. Então, assim, tem vários exemplos. Eu posso ter uma base de dados ali que eu vou jogar uns 100 teras de dados de foto de gato. E depois eu vou pedir para inteligência artificial, aquele promptzinho que a gente manda lá no chat GPT, né? Ah, cria para mim aí a foto de um gatinho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de forma automatizada através ali dos algoritmos dele, vai ler na base de dados o que foi, o que ele entendeu que é um gatinho e vai desenhar. E aí tem até uma curiosidade, né? O pessoal quando tava ali mais no início do DALL-E, tem o Gemini, que é do Google também, faziam alguns testes assim, é, faça a imagem de um faça a imagem de um nerd sem óculos. E a inteligência artificial não conseguia fazer. Porque toda a base de dados Era que um ele tinha estereótipo já ali direcionado. era um estereótipo. O nerd ele tinha óculos, então eles não conseguiam, tentavam várias vezes. E assim, isso com várias outras coisas. Então, assim, é de fato uma inteligência humana? Não, eu acho que tá um pouco longe de ser inteligência humana. Por quê? Se a base de dados fala que essa xícara que vocês estão vendo aqui, ela é azul, a inteligência artificial vai achar que essa cor aqui ela é azul. E ela vai reproduzir isso. E aí, assim, aí a gente entra até em alguns outros pontos que aí já entra até para uma área mais de pesquisa, né? Que a gente vem desenvolvendo, que é sobre dark patterns, né? E a influência do algoritmo, que é aquela. Como é que se fala mesmo? O o viés algorítmico, né, que a gente fala. Então, assim,
que de fato aquela inteligência artificial vai saber. Mas, gente, tô aqui falando demais, eu quero ouvir um pouco de vocês também, né? Sei que vocês entendem muito, vamos discutir um pouco, vamos trazer essa ideia do que é essa inteligência artificial de fato pro pessoal. Então, muito se fala hoje em dia da aplicabilidade, né, das inteligências artificiais, né, na rotina de trabalho em todas as profissões. Aqui eu vou puxar o gancho da advocacia, né, que é né, a nossa área. E eu acho que em termos de tecnologia, sem sombra de dúvida nenhuma, é o tema mais relevante do momento, porque está literalmente revolucionando, né, a forma como a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai executar tarefas a partir de agora, que antes eram executadas, né, ali na raça, manualmente. Então, eu acho que é muito interessante a parte onde a inteligência artificial entra para tornar o nosso tempo mais eficiente, né? Tornar a nossa rotina mais desonerada, né? De tarefas ali. Reduzir esse custo operacional, né, que a gente tem. Exatamente, porque só a partir disso que a gente tem tempo de focar nas coisas que de fato são importantes, nas coisas que de fato farão a diferença ali, né? E o advogado atualmente faz parte, né, do trabalho da rotina, o trabalho administrativo ali também, em termos de gestão, em termos de diligências que a gente precisa tomar. E a IA tá vindo para nos ajudar e nos dar o suporte necessário para a gente que isso demande a menor quantidade de tempo possível ali, né? E isso já é uma realidade, nós três aqui sabemos muito bem disso, a gente está sempre, né, ali conversando sobre, tendo essas trocas sobre como que, né, vem nos auxiliando aí. E eu definitivamente sou muito fã também, acho incrível o tema e também fico até às vezes um pouco assustado com a capacidade, né, de que essas ferramentas têm de mudar literalmente o mundo e é o que está acontecendo. Então, assim, acho muito, muito bacana aí. Exatamente. Aqui, principalmente na parte jurídica, né? A gente vê que tem no nosso dia a dia, que aqui é a zona que a gente atua realmente. Então, a gente vê de tempos em tempos surgem novas técnicas ali, novas tecnologias, novas ferramentas para que a gente possa trabalhar, otimizar cada vez mais a nossa rotina. E realmente a gente está numa época do oceano azul da inteligência artificial, né? Eu penso que seja não só no meio jurídico, mas é uma tecnologia que realmente está em alta em todos os cenários. Então a gente vê no cenário da saúde, né? Na própria área da saúde, a gente vê na área das próprias tecnologias, a gente vê aí parcerias agora entre as empresas mais valiosas do mundo investindo pesado em inteligência artificial, não só em inteligências artificiais desenvolvidas pela própria companhia, como a Microsoft tem a Copilot, por exemplo, a gente vai passar aqui também nessa conversa pelas ferramentas, mas inclusive parcerias como a própria Apple, empresa mais valiosa do mundo, que está sempre ali entre os top 3 mais valiosos flutuando, dependendo ali da semana. E a gente tem ela fazendo parcerias com outras empresas, então não só Inclusive, desenvolvendo internamente. Só fazer um parênteses, porque justamente na semana passada a Nvidia, né, passou a Apple e a Microsoft se tornando a empresa mais valiosa do mundo, justamente porque ela está fornecendo ali os chips e a capacidade de processamento que as empresas que trabalham estão desenvolvendo a inteligência artificial precisam, né? E a gente vê muito daquelas brincadeiras, né? Na guerra do ouro, quem vende a paz se torna bilionário, né? Com certeza. E é isso que a Nvidia tá fazendo, tá vendendo os insumos ali para permitir que a inteligência artificial ela realmente possa ser desenvolvida. Então, assim, o pessoal as ações estão explodindo assim da Nvidia, né? Tá chegando até num ponto que agora já tá até tendo ali algumas recomendações de você ter cautela para investir de tanto que essas ações subiram, mas a expectativa é que continue aumentando, porque a concorrência deles é muito limitada. E assim, aproveitando que eu peguei aqui a palavra, eu queria falar até algo que a gente estava conversando ontem, né, Thales? Sobre
o que que é o futuro da inteligência artificial? O Edu trouxe muito bem as atividades, né? A gente faz muita atividade administrativa, a gente tem muito tarefa do dia a dia repetitiva, que a inteligência artificial ela vai sim nos ajudar. Mas eu não sou muito daquele conceito alarmista que também a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai substituir os Eu vejo muito advogados, isso mesmo, sabe? é uma preocupação muito grande das pessoas, Muito grande. o que eu particularmente, assim, não compartilho dessa preocupação, porque eu falo, até porque quando você começa ali a entender melhor e a utilizar essas ferramentas, você tem essa percepção que foi aquilo que você acabou de falar, que está muito longe ainda de ser algo que nos leve. Está muito longe da capacidade de um ser humano, da inteligência de um ser humano. Então a gente está aí no início, né, desse processo, dessa revolução, vamos dizer assim, que a inteligência artificial vai trazer. Então, assim, no momento, ela tá aprendendo com a gente, né? Porque somos nós que ensinamos ela a trabalhar, somos nós que damos os comandos, os prompts para a inteligência poder, né, trabalhar a nosso favor. Então eu acho engraçado quando as pessoas assim têm essa preocupação de a inteligência artificial vai tirar os empregos das pessoas e tudo mais. E eu acho que sim, faz sentido, mas eu acho que no momento a gente tem que utilizar dela mesma, a gente tem que intensificar o uso e propagar o uso delas, porque ela é feita para trabalhar a nosso favor, né? Com certeza, Edu. Então, Mas assim, eu quero deixar um recado. Vou até olhar diretamente aqui pra câmera, porque assim, se tem algo que eu falo é que a inteligência artificial por si ela não vai te substituir, mas a pessoa que souber utilizar bem a inteligência artificial vai sim substituir aquele que não sabe, aquele que demorar para ir atrás. E assim, Edu, eu venho acompanhando assim a evolução de como é que tá essa tecnologia, cara, e eu não sei se tá tão longe assim de a gente chegar numa inteligência artificial que vai conseguir executar de maneira mais aperfeiçoada tarefas até mais complexas que hoje ela não consegue. Mas se a gente olhar para trabalhos de base, vamos dizer assim, se você olhar aqueles trabalhos que são atendimento a cliente, telemarketing, saque, e a inteligência artificial já começou a substituir esses trabalhos. Quando você vai em alguns drive-thrus hoje de grandes centros, não tem mais uma pessoa do outro lado para anotar o seu pedido. É a inteligência artificial alimentando, anotando e tá levando seu pedido ali para dentro da loja. McDonald's aí, cadeia global, né? Realmente já vem trazendo isso daí de forma muito prática. A gente vê nos shoppings, principalmente, que na parte de compras, né? Quando você vai ser atendido, em muitas lojas não tem sequer um atendente humano na parte do front, de lidar com o cliente, só realmente na parte interna, de preparar o produto. Então, assim, é isso. Para mim, o diferencial vai ser aquele profissional que tem profundidade, sabe? Que tem base, que tem. Principalmente nas áreas de trabalho intelectual, assim. O profissional que é generalista, ele vai perder cada vez mais espaço dentro do mercado. Porque essas atividades básicas. Gente, o que tem uma reportagem. E aí eu vou deixar já até com uma dica antecipada aqui para quem quiser ver, que foi um estudo publicado no The Wall Street Journal na semana passada, se não me engano, que foi publicado, onde já está mostrando um estudo que traz o percentual nos Estados Unidos de trabalhos que já estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Então, assim, isso tá acontecendo. Se você não correr atrás de dominar essa tecnologia e colocar ela para te auxiliar e trabalhar para você, amigo, é um abraço. Realmente, porque a gente tem essa preocupação, né? Mas eu acho que faz muito sentido isso que a gente está comentando aqui. A inteligência artificial, ela nada mais é do que uma disrupção, ou seja, uma quebra de paradigma, assim como foi, por exemplo, claro, em outras circunstâncias, mas a mudança de uma máquina de escrever para um computador. É uma ferramenta que traz ali uma facilidade muito maior no trabalho. Você pensa o custo operacional, aqui trazendo novamente para a nossa realidade. Um advogado escrevendo uma petição numa máquina de escrever. Se errasse alguma palavra, algum erro ortográfico, alguma questão, você não tinha nem a possibilidade de corrigir. Você tinha que descartar todo aquele trabalho, toda aquela página, começar novamente. Quando a gente passa para a realidade do computador, a gente já tem uma operacionalização muito maior.
E eu penso que é exatamente isso que está acontecendo, novamente, em outras circunstâncias, com essa vinda da inteligência artificial. Justamente porque a gente tem uma ferramenta que otimiza muito o meu trabalho, mas ela de nada serve se não tiver um operador que sabe realmente trazer ali, dar os inputs, dar os insights para sair um resultado útil, não é? Então, esse é o ponto principal aqui quando a gente fala na questão de nessa conversa do medo de que a inteligência artificial tomaria as questões. O João bateu num ponto-chave, não é ela que vai tirar, é quem sabe operar que realmente vai colocar essa nova frente no mercado. Então, já que a gente está trazendo esse papo prático aqui, né, eu já queria trazer para o nosso debate as principais tendências que a inteligência artificial vem trazendo no mercado, né? Então, abri aqui o bate-papo, já que a gente comentou inicialmente sobre o mercado dessas empresas, né? A gente vê, numa realidade não muito distante, que as empresas mais valiosas do mundo eram do setor farmacêutico, de um setor da moda, não é? A própria holding LVMH, que tem marcas como, desde distribuidoras de bebidas famosas como Moët Chandon, até próprias marcas como Louis Vuitton, dentre outras, estavam lá realmente num ranking elevado. Empresas farmacêuticas, empresas de diversos outros ramos tradicionais de comércio, e quando a gente olha hoje, praticamente todas as empresas da tecnologia. Então, a NVIDIA mesmo, que é uma empresa que eu penso que a maioria do mercado pode não conhecer por não lidar diretamente com as atividades, mas uma empresa de tecnologia extremamente relevante que esteve desde o início ali ligada à inteligência artificial. Então, eu lembro que eu consultava o site da NVIDIA há tempos, eles foram alguns dos primeiros que possibilitaram essas ferramentas de alteração em foto com inteligência artificial, sempre em teste beta. Então, quais que são essas tendências que vocês pensam que é interessante que o empresário, principalmente, fique de olho para que esteja aproveitando o máximo para continuar, ficar cada vez mais relevante no mercado? Eu acho que o grande diferencial aí que a gente tem de um ser humano, né, para a inteligência artificial é a capacidade de processamento de dados, né? Então, assim, em termos de mercado, hoje em dia a gente consegue quantificar tudo por dados. Então, assim, as métricas do seu negócio, elas são obtidas a partir desses dados. E a inteligência artificial, ela consegue fazer um cruzamento de informações e ela tem uma capacidade de processamento daquelas informações muito mais rápida do que um ser humano fazendo aquilo ali. Então, quando a gente pega essa ferramenta, né, essa capacidade, essa inteligência artificial e coloca uma pessoa, assim como vocês falaram, que tem o domínio da ferramenta, o céu é o limite. Então, basicamente, você consegue fazer o mesmo trabalho, estabelecer essas métricas, as diretrizes, e analisar todos os dados, qualquer tipo de dado que eu esteja falando aqui, de uma forma muito mais rápida. Então, assim, eu acho que o grande diferencial é esse. Nós chegamos em respostas muito mais rápido com a inteligência artificial. Não que isso não seja possível de chegar nas mesmas respostas com, né, nós, réis mortais, mas a inteligência artificial, ela leva isso para outro nível. Ela impulsiona essa análise de informações de uma forma que nunca antes já foi vista, né? Eu vi que fizeram um paralelo, brincaram que o ChatGPT, ele é uma criança, como se fosse, tem a capacidade cognitiva de um neném recém-nascido, mas tem o QI do Elon Musk. Então, assim, a inteligência tá ali, ela tem essas capacidades, mas ela tem que ser treinada, ela tem que ser dado caminho para ela. Direcionar ela, né? Pro resultado que você está buscando. Isso, né? Então eu acho que a tendência é justamente essa, a capacidade das pessoas de trabalharem com essas ferramentas, né? Porque a gente ainda não explorou o potencial delas, né, na sua integralidade. A gente ainda nem tem, a gente já tá entendendo o que elas são capazes, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, e quanto mais a gente desenvolver, quanto mais, né, a gente integrar ela no nosso dia a dia, eu acho que vai acelerar esse processo aí, vai acelerar bastante o processo. Demais, né, Cara, eu assim, é tudo muito doido, né? Que a cada tópico que a gente quer entrar de inteligência artificial, a gente pode ficar horas conversando assim. Cara, o que eu vejo de tendências, assim? Vejo
inúmeras que em diferentes áreas de mercado, né? O próprio Thales colocou o quanto que inteligência artificial ela está sendo utilizada muito bem dentro da área médica, por exemplo, e trazendo com o que o Edu falou, é ajudar principalmente na velocidade. Então ali, a gente, por exemplo, eu faço um exame no meu paciente aqui agora. Eu consigo pegar o resultado daquele exame e jogar para uma análise da inteligência artificial que vai me ajudar no diagnóstico muito rápido. Ah, João, então agora a inteligência artificial vai ser médico? Não, o trabalho ele é supervisionado por um médico, ele vai acelerar o diagnóstico e facilitar o diagnóstico pelo médico. E aí a gente já tem visto que existem pesquisas demonstrando o grau de assertividade de diagnósticos médicos quando se utiliza inteligência artificial é muito maior do que recorrentemente a gente tem aí de erros que acabam afetando a vida das pessoas. E dentro da nossa área aqui, na área jurídica, cara, a gente pode ficar horas falando de tendências aqui também, de análises de base de dados de tributação, né, Edu? A gente estava conversando sobre isso ontem lá no escritório. Certeza. Então, quando eu tenho aqui uma base de dados gigantesca sobre ali a contabilidade de uma empresa e eu quero fazer um planejamento tributário, eu consigo ali pegar análises direcionadas rápidas para me ajudar na tomada de decisão. Acelerar a elaboração de contratos, mas assim, de maneira mais direcionada, e aí até voltando um pouco naquele aspecto um pouco mais técnico, né, do que é inteligência artificial, hoje a gente está muito focado, o mercado da inteligência artificial ele está muito focado no que é chamado aí de IA estreita ou IA fraca, por assim dizer. Eu não gosto muito desse nome, porque se tem uma coisa que a IA não é fraca, né? Mas a IA estreita que são esses desenvolvimentos específicos de inteligência artificial. Então eu tenho uma inteligência artificial para ser um chat de construção de texto, né? Que é a IA generativa, que é o ChatGPT, o Copilot, entre outros. Eu vou criar inteligências artificiais específicas para fazer diagnósticos diagnósticos de doenças e etc. E aí, dentro disso, cara, existem várias tendências. A gente falou, o próprio McDonald's está adotando já como atendimento ao cliente. Se você parar para pensar e olhar assim histórico, né, 2, 3 anos atrás, as empresas todas estavam apostando muito em chatbot, né, cara? Tudo que se falava era a chatbot dentro do meu site, chatbot para fazer qualificação de lead no mercado de vendas online, etc. E agora a inteligência artificial está levando isso para um outro passo. Porque antes a inteligência artificial ela era muito focada lá no machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. O que é o aprendizado de máquina? É repetição com base em informações alimentadas ali por uma base de dados. Então ali, se a pessoa perguntar qual é o preço do produto X, o machine learning vai lá e ele vai aprender que aquele produto custa tanto e vai trazer essa resposta. Qual que é a diferença que nós entramos, principalmente a partir depois da disseminação aí do ChatGPT? É no processamento, como é que é o LLM, né? Que é o Large Language Models, que são as redes neurais artificiais. E aí é muito doido, cara. E aí é onde a gente entra até num oceano cinzento, vamos dizer assim, porque os próprios cientistas que estão no fronte do desenvolvimento dessas redes neurais, eles mesmos dizem que não entendem muito bem como que aquilo ali funciona. Eles criaram um negócio e eles falam assim, como se literalmente como se a tecnologia estivesse já num passo ali ganhando uma vida Tomando uma própria. forma própria. E aí é onde a gente entra, só para eu concluir essa fala aqui, no que eu vejo que é o próximo passo da inteligência artificial. Alguns falam que isso ainda é mito, outros já acreditam que a inteligência artificial geral, que é justamente a segundo tipo. A gente tem a inteligência estreita e essa inteligência mais ampla, que é essa inteligência geral. O próprio Sam Altman, né, que é hoje o CEO lá da OpenAI, ele tá buscando no mercado, gente, cerca de 5
trilhões de dólares para investir no desenvolvimento da AGI, né, que é a inteligência artificial geral. E aí é justamente o próximo passo que eu vejo da inteligência artificial. Que para mim pode ser a tendência em 2 a 3 anos, entendeu? Então, assim, cara, é surreal o que a gente pode esperar. É algo que realmente está inaugurando uma nova era dentro aí da sociedade moderna, eu diria. Com certeza. É impressionante como a velocidade com que essas mudanças acontecem, né? Então, assim, é igual o João falou. 2, 3 anos atrás, a gente não falava sobre nada disso que a gente tá falando aqui. E, assim, porque, historicamente falando, se a gente for pensar, para mudanças significativas na forma que a gente leva a vida, demoravam muito tempo, né, para acontecer. E agora, em termos de 2, 3 anos, tudo muda, absolutamente tudo muda. Então, dentro do contexto da IA, né, igual o João falou, se em 2, 3 anos nós já estamos no ponto que nós estamos, você não pode esperar para começar a se familiarizar com essas ferramentas, porque veio para ficar. Exatamente. Então, assim, o quanto antes nós começarmos a desenvolver uma familiaridade, integrar aquilo ali na nossa vida, porque isso vai ser inevitável de uma forma ou de outra. Então, se nós fizermos isso de uma forma ativa e consciente, a gente consegue explorar o potencial dessas ferramentas de uma forma, né, excepcional aí. Edu, você falou uma palavra, cara, que pra mim é chave, né, Talão? As questões de integração da inteligência artificial. É algo que a gente conversa muito também. A gente tá doido já no próximo iOS que vai sair agora no final Com do certeza. ano. Porque vai estar integrado a inteligência artificial. A gente olha para o futuro dos carros, os carros estão começando a vir com inteligência artificial integrada neles. O próximo passo aí de lançamento de tecnologia são os robôs humanoides, né? A gente vê vários vídeos aí. E a gente já tá vendo que estão integrando a inteligência artificial nos robôs humanoides. Então, essa integração vai ser com a nossa televisão, com a nossa geladeira, com o nosso computador, com o nosso relógio, com o nosso óculos de grau, gente. Já tá acontecendo. Já tem uma parceria da Ray-Ban com, salvo engano, o Facebook. pessoal da Meta, né? Meta, Da Facebook, que tem realmente já um óculos tecnológico, que já grava stories diretamente do seu óculos e já posta na sua rede social. Cara, aí assim, aquele negócio de inteligência da realidade virtual, né? Ela veio muito forte há um tempo certeza, eu ia atrás, falar isso agora. metaverso, Aham. realidade virtual. Só que talvez ele veio um pouco acelerado pro tempo dele. Veio antes, né? Veio, talvez se talvez. viesse depois. E eu acho que vai voltar, viu, Eu também Edu? tenho essa impressão. O Ele veio negócio é numa que ninguém quer realidade andar com um capacete É. pra estar no metaverso. Isso, né? Ele veio isso. numa realidade ali impulsionada pela pandemia, né? Então, só que realmente veio, depois que passou esse momento da pandemia, ficou um pouco limitado, não tem jeito. Só que a gente já vê hoje, o próprio, falando aqui da Apple, não tem como, né, não falar da Apple numa realidade dessas, gente. Trazendo ali o mais novo produto deles, né? O Apple Vision Pro, que eu acho que ultrapassou a barreira que tinha uma limitação muito forte dessas outras tecnologias, desses outros óculos de realidade virtual, que era a integração com o mundo real. Então eu tinha literalmente uma parede na frente dos meus olhos. Eu via uma tela, mas eu não conseguia interagir com o ambiente ao meu redor. E a Apple, ela quebra essa barreira ao passo em que ela traz um visor de vidro, um visor transparente. Então eu não entro e fico limitado a uma realidade virtual. Eu integro a realidade virtual à minha realidade física. Então, isso é uma virada de chave que realmente faz a gente questionar todas essas tendências de uma forma positiva. Só voltando aqui nesse tópico das tendências também, que vocês estavam comentando sobre esse novo sistema operacional da Apple, né, o novo iOS que vai ser trazido para os iPhones, o novo macOS que vai ser trazido para MacBooks, e todo o sistema operacional que foi apresentado agora no último WWDC, que é o evento onde a Apple anuncia no primeiro semestre os lançamentos do sistema operacional para ser implementado no segundo semestre. Uma tendência que eu penso que o empresário tem que ficar de olho, trazendo esse tópico da integração, é justamente, principalmente as empresas que têm algum viés tecnológico, que têm alguma forma de atendimento tecnológico, que seja desde um website até disponibilização de arquivo, prestação de serviço, venda de produto,
tomar o cuidado para integrar com essas tecnologias. Por quê? Trazendo aqui de uma parte prática, para não deixar isso muito abstrato. Lançou o sistema lá no segundo semestre desse ano, o sistema operacional nos dispositivos da Apple, que grande parte dos brasileiros, inclusive o público internacional massivo, tem esses dispositivos. Gente, essa inteligência artificial vai permitir que você pesquise de forma intuitiva, conversando ali com o seu celular, algum arquivo, algum site, algum item dentro daquela venda de produtos do marketplace. Então, o empresário ele já tem que tomar esse cuidado para que o departamento de tecnologia já faça as integrações, porque isso já está disponível. Assim que a Apple anuncia, ela deixa um portal lá de desenvolvimento para os desenvolvedores integrarem essas soluções, para que, quando esse sistema seja lançado, a minha solução que eu vendo, e aqui eu falo principalmente com os desenvolvedores da área de tecnologia, já tenha um marketplace, já tenha uma venda de produtos, já tenha um oferecimento de serviço integrado com esse sistema, para que eu já esteja na frente dos meus concorrentes e quando isso seja lançado, eu já tenho os meus clientes, eles já tenham essa possibilidade de interagir, buscar meu produto, ou buscar meu serviço ou as soluções que eu ofereço diretamente com essa nova tecnologia. Isso é um pulo do gato que a gente não podia deixar de trazer aqui. Com certeza. É isso. Acho que as pessoas ainda têm um mito, assim, de achar que a inteligência artificial é só o chat GPT ou só criar aquelas imagenzinhas legais ali no DALL-E e tudo mais, né? Mas a inteligência artificial, ela é muito mais do que isso. E aí, quando a gente para justamente integrar isso dentro dos nossos processos internos, ganha uma capacidade gigantesca. E aí, se a gente está falando de ERPs, por exemplo, empresas que usam ERP com inteligência artificial. Imagina o RH fazendo fechamento de folha com inteligência artificial, sabe? Claro que existem ferramentas que hoje já automatizam, mas imagina com inteligência artificial, sendo que ali o RH depois vai precisar só fazer um confere e dar o ok, sabe? Fazer controle de atestado, de frequência, controle de ponto, para empresas utilizar a inteligência artificial em processos rotineiros do dia a dia. A gente trabalha muito com empresas de logística, né? E a gente sabe o quanto que gestão de frota pode ser um gargalo dentro dessas empresas, né? Você cuidar ali de questões relacionadas à telemetria do caminhão, acompanhar rotas, desvio de rotas, desvios, quando é perigoso você tem que talvez fazer um acionamento. Então, quando você integra inteligência artificial, você faz tudo rápido, com menos taxa de erro, porque, querendo ou não, a gente sabe que o humano ele é muito mais falho do que a máquina. E quando a gente utiliza isso dentro dos nossos processos internos, cara, a gente evolui assim, estilo Juscelino Kubitschek, sabe? 50 anos em 5. Com certeza. Exatamente. Porque aquilo, a gente sempre volta para esse mesmo ponto, né? Porque é a questão da automatização de tarefas que ela já tem a capacidade de fazer, que vão te possibilitar ter tempo para fazer coisas que ela ainda não tem condições de fazer, né? Então, assim, vamos colocar dentro da perspectiva do empresário, que, né, tá super ocupado ali fazendo a gestão do negócio dele, e ele tem N tarefas que tem que ser, né, cumpridas, ali executadas, vamos supor que ele consiga integrar a inteligência artificial ali, né, na execução daquelas tarefas, ou seja, ele vai ter muito mais tempo de focar no crescimento do negócio dele, em estratégias, em ter uma visão do todo muito mais detalhada, porque a inteligência artificial vai te proporcionar essas informações, esses dados que são tão importantes na tomada de decisões ali no dia a dia de uma empresa. Então, você tem muito mais tempo para criar, você tem muito mais tempo para desenvolver. Trazendo aqui para a perspectiva da advocacia, que é o nosso caso, eu tenho certeza absoluta que quando nós aqui começamos a usar, né, o chat e a inteligência artificial ali na nossa rotina, eu, pelo menos, particularmente, não tinha ideia, porque hoje eu acho que eu já não consigo trabalhar sem mais, porque me ajuda tanto, chega num nível que te vicia, porque quando você começa a explorar o potencial e ver o que aquilo ali pode te proporcionar, e ver o seu nível de produtividade aumentando, assim, de uma forma
que inexplicável, vamos dizer né, assim. Então, quando eu podendo ter tempo para dedicar às tarefas intelectuais, às análises, né? Eu que trabalho com contencioso ali, esse tempo para mim é muito valioso, entendeu? Esse tempo faz a diferença na hora de desenvolver uma estratégia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a ideia é a gente explorar o máximo possível disso Edu, o só mais rápido Ó, possível. vou falar só um negócio. Vou puxar uma sardinha pro meu lado aqui da proteção de dados, de Claro. segurança da informação, né? Eu acho que sempre que a gente tá trabalhando com tecnologia, a gente também tem que ter alguns cuidados que são Com certeza. importantes, assim. E aí, gente, por quê? A gente tem casos que mesmo utilizando ferramentas muito conhecidas, como por exemplo o ChatGPT, ocorrem vazamentos de dados, né? Ocorrem incidentes de segurança da informação. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês verem a loucura. Houve vazamento de dados de um código-fonte da Samsung porque um programador jogou o código-fonte no ChatGPT para trabalhar o código-fonte da Samsung lá no ChatGPT. Agora todo mundo na Samsung é proibido de utilizar o ChatGPT, basicamente. Até porque, por default, é importante até trazer esse headlight aqui, que, por default, você tem uma opção habilitada lá que as suas conversas com o ChatGPT, elas são autorizadas a serem utilizadas para o treinamento da máquina, né? Desenvolvimento Então, ali, né? teoricamente, por default é público o que você está colocando lá. Você tem que entrar e desativar aquela opção. É isso. Eu acho que a gente vai chegar no momento onde cada empresa vai conseguir ter talvez a sua própria inteligência artificial, sabe? Mas enquanto você não é o desenvolvedor e você não é o dono ali dos servidores e da base de dados, você tem que ter ciência que você está compartilhando todas aquelas informações ali com um terceiro, que muitas das vezes vai poder compartilhar com outros terceiros que compartilham com outros terceiros e é aquele efeito dominó. Então a gente tem que ter bastante cuidado, ter um uso consciente. Então, por exemplo, uma boa prática que eu já venho observando que empresas do mundo de tecnologia, empresas maiores que que utilizam tecnologia, fazendo termos de Bring Your Own AI, por exemplo. Existe um documento famoso que é o Bring Your Own Device, o BIOD, dentro das empresas, que é quando você utiliza um equipamento pessoal para atividades corporativas, e agora é você trazendo a sua própria inteligência artificial. Por quê? As pessoas, os empregados, muitas vezes eles utilizam ou a licença gratuita ou até mesmo a licença paga, mas por conta própria. Não é uma licença corporativa. Então, você pode mitigar riscos da organização, por exemplo, da empresa mesmo, na utilização de inteligência artificial pelos seus funcionários com um documento desse, levando treinamento também, ensinando a ser utilizado, né? Porque se você subutiliza a ferramenta, além de não conseguir realmente tirar os benefícios que a ferramenta ela pode te dar, você ainda está expondo sua empresa em riscos relevantes, né, dentro do mercado. Exatamente, até porque não adianta só eu treinar tecnologia, né? Não adianta só eu investir em tecnologia, eu tenho que investir também em pessoa para operar essa tecnologia. Então, eu continuo com o meu investimento de pessoal, investindo também na nova tecnologia, na nova ferramenta, só que a pessoa tem que estar capacitada. E aqui não é novidade, dentro desse contexto empresarial, a Lei de Proteção de Dados que foi apresentada para a gente lá em 2018, já traz realmente, principalmente quando a gente tem integrações massivas de dados, o que acontece nas maiores empresas que a gente tem no país, empresas de médio e grande porte principalmente, essa responsabilidade. Traz uma responsabilidade não só civil, não só legal, mas também ética que a gente tem que ter com os dados. E justamente quando a gente vai integrar uma inteligência artificial nesse sentido, faz sentido a gente trazer o dever de treinamento, de capacitação de pessoal que a gente vem desde lá da introdução, né, que a gente teve dessa nova legislação para cá. E justamente nessa questão ética, pessoal, é importante a gente trazer aqui também para o debate, e já encaminhando para um bloco final da nossa conversa, que é a questão ética efetivamente envolvendo essa inteligência artificial, porque, claro, quando a gente lida com tecnologia, nem todos são flores. Então a gente tem algumas questões sensíveis, algumas discussões
que foram trazidas aqui não do lado de ferramenta em si, mas no caso do jurídico aqui entrando como um protetor, como um regulador de algumas práticas. Um exemplo que eu trago é a questão do reconhecimento facial. Nós temos, por exemplo, algumas discussões que são trazidas, inclusive, onde eu tive o meu contato inicial com essa questão foi com a pesquisadora Joy Boulawini, que ela é do MIT, e a pesquisa dela é tão fascinante que chegou a virar um documentário do Netflix, que já fica aqui de dica também, que é o Coded Bias, não é? É o viés codificado, que ela é uma pesquisadora, uma mulher negra, que ela pesquisou justamente a integração do reconhecimento facial com pessoas negras, porque ela viu um problema efetivamente operacional em que o reconhecimento facial de diversos serviços públicos, de diversos serviços privados, somente reconheciam o rosto de pessoas brancas. E isso a gente entende como operadores do direito que é uma falha operacional gigantesca. Porque enquanto a gente está falando numa perspectiva só de filtros de Instagram, de questão estética, não é? Pode parecer para alguns uma bobagem. Só que quando a gente evolui para um contexto macro de cidades inteligentes, em que eu tenho fiscalização policial, fiscalização alfandegária sendo feita utilizado reconhecimento facial, isso daí pode ser um gap gigantesco. Então, isso é algo que a gente tem que ter justamente nessa parte ética, como operadores do direito aqui numa conversa dessa, de levar essa responsabilidade também, para além de um Com tema, certeza. não é, de um tema do momento, é uma responsabilidade que empresários, desenvolvedores têm que estar também ligados à ética desses assuntos. Demais, cara. E isso a gente já tá vendo. A gente vê a própria prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, ou a quantidade de casos que nós já tivemos ali com a Polícia Militar do Rio de Janeiro com reconhecimento facial falho. Pessoas, há pouco tempo atrás, gente, um jogo num estádio de futebol lá no Rio de Janeiro foi parado porque uma câmera identificou de maneira errada um cara que foi preso. Imagina a humilhação. Você sendo arrastado no meio de um estádio por policiais porque uma câmera te identificou como um bandido. Você foi preso em cadeia nacional, sabe, para chegar lá e falar assim, ah, não é você. E outros casos, esse não é o único, não. Isso acontece direto ali no Rio de Janeiro. Tem história de pessoas que ficaram mais de 20 dias presas por um reconhecimento facial equivocado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa maluca. E aqui na nossa cidade, aqui em Uberlândia, a gente tá vendo também parcerias já da Polícia Militar para começar a fazer monitoramento a partir de câmeras e reconhecimento facial. A gente tem outras cidades que já fazem isso. Eu sei, Florianópolis é uma cidade que já faz. Florianópolis é uma cidade assim que é um dos berços da tecnologia aqui do Brasil, né? Alguns dizem que é o Vale do Silício brasileiro. Então ali tem esses projetos e são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E realmente o desenvolvimento de uma ética forte dentro da inteligência artificial, ela vai evitar que a gente crie esses vieses algorítmicos, que justamente é aquilo que a gente estava falando no início. Se a inteligência artificial ela é alimentada por uma base de dados e essa base de dados ela está de alguma forma comprometida, seja com violações de privacidade, seja com violações legais de obtenção desses dados, seja de construção de fato daquelas informações que vão levar ali ao algoritmo a interpretar alguma coisa, cria-se problemas muito grandes. E assim, existem plataformas que já reconheceram erros. Eu vou dizer, por exemplo, o Gemini do Google, ele foi suspenso durante um determinado tempo porque quando ele criava, por exemplo, fotos de exército nazista, ele trazia soldados negros no exército nazista. Agora você consegue pensar que coisa mais absurda seria essa? Sabe? Então, e outros vários exemplos. E isso tem tudo a ver com ética da inteligência artificial. Porque eu sei que ela é uma máquina, mas é um assunto, o Holocausto, ele é um assunto muito complexo e com várias camadas de discussão. Como que você permite que a sua inteligência artificial ela trate um assunto tão Delicado, né? sensível, Sensível. delicado,
com base em simplesmente dados superficiais. E aí é onde entra esse desenvolvimento da rede neural e de como que esses neurônios eletrônicos, vamos dizer assim, conversam entre si, né? A gente realmente precisa ficar muito atento a essas questões. É muito relevante mesmo essa discussão, porque dado, né, a gente falou aqui tanto do potencial, né, que a inteligência artificial tem de mudar literalmente a forma como a gente vive, então por esse potencial que nós temos que tomar mais cuidado ainda, né, porque as consequências podem ser da mesma magnitude, né, então nós podemos ter problemas sérios aí, como essa situação que você falou que é algo muito problemático, né, se a gente não tomar esses cuidados, essas cautelas logo do início, né, então assim, o desenvolvimento dessas ferramentas tem que ser pautados e norteados, né, pelos princípios éticos, igual nós estamos discutindo, e o direito tem um papel fundamental nisso, né, para, né, garantir que o desenvolvimento dessas ferramentas, os desenvolvedores estejam observando essas questões, né, desde o princípio, para a gente poder ter um processo de desenvolvimento e para seja uma coisa boa, né? E que a gente tente mitigar os riscos aí de acontecer situações igual essas que vocês acabaram de explicar, né? Com certeza. Um assunto muito, muito intrigante que a gente tem que discutir, então, não só na questão de inovação da temática, então a gente também abordando a questão ética, a questão de compliance, isso tudo. Com É um tema extremamente abrangente, a gente fica feliz de poder passar, pelo menos de forma pincelada, nesse episódio. Então, pessoal, para a gente encaminhar aqui para o nosso fechamento, eu já gostaria de direcionar aqui para o nosso momento, não é? Que a gente traz como um momento padrão de descontração, inclusive de aprofundamento no conhecimento aqui para o nosso podcast, que é indicação de conteúdos. E aqui, pessoal, em que pese nós indicarmos conteúdos variados nos nossos episódios, hoje, justamente por nós estarmos tratando de inteligência artificial, gostaria que cada um de vocês trouxesse para a gente uma sugestão de conteúdo ligado à inteligência artificial. Então, pode ser uma ferramenta, principalmente, que vocês utilizam, que seja aí traga contribuições para o dia a dia, para além do que estamos acostumados, ou mesmo algum material, algum conteúdo que a pessoa possa aprofundar nessa discussão que a gente trouxe. Vai lá, Edu. Pode começar? Tá bom. Então, eu queria indicar um livro que é The Future of Professions. Eu não sei se tem ele traduzido, eu li em inglês, mas eu acredito que deve ter. Ele explora como que a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, está transformando as profissões. Então, eu acho que é interessante essa leitura para você entender um pouco melhor do contexto de que vem sendo essa revolução tecnológica aí, né? E as mudanças que já ocorreram e as projeções das mudanças que estão ainda para ocorrer, né? Em relação à IA. E em termos de, né, inteligência artificial na advocacia, eu gosto muito do blog da Universidade de Direito de Harvard, Harvard Law Today, eu até fiz uma colinha aqui, e eles sempre publicam muitos artigos interessantes lá, incluindo artigos sobre IA. Teve um recentemente, assim, dando uma contextualizada geral de como que isso vem sendo aplicado no direito, né? Então eu acho um conteúdo bem interessante ali, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Show, pessoal. Nossa, se a gente pudesse ficar horas aqui falando, né? Tem tantas outras coisas pra gente explorar ainda. Mas assim, eu queria deixar duas dicas. Um contexto um pouco mais geral, também ali nessa mesma pegada que o Eduardo trouxe sobre blogs, né? Tem um que chama Superhuman AI. É um blog também em inglês, mas é aquele negócio, né, gente? Você aperta um botãozinho ali para traduzir o navegador, a página já fica toda em português. E ali existem conteúdos, é uma newsletter que é publicada diariamente ali nesse site, com diversos conteúdos relacionados à parte de empregos, novas tecnologias, tendências, usos, notícias da IA, para você ter um panorama global assim de como que a inteligência artificial está mudando o nosso mundo. E aí uma dica para o final de semana, eu quero deixar um filme aqui, ele é um pouco antigo, de 2014, mas é um clássico aí quando a gente está falando de filmes sobre inteligência artificial, que é o Ex Machina. É um filme totalmente
Para 2014 eu diria imaginário, mas para o cenário de hoje totalmente possível. E ele é muito legal porque ele traz essas questões de ética, discussões éticas que nós estávamos falando aqui agora. Essa relação entre humano e máquina, questões relacionadas à consciência da máquina, moralidade da inteligência artificial. Então, é um filme para deixar você pensando aqui sobre o futuro que a gente vai ver em muito pouco tempo. São essas as minhas indicações. Maravilha. Para fechar, a minha indicação aqui é de uma ferramenta que ela é chamada Perplexity AI, perplexidade em inglês, .ai. Basicamente, ela é um chat GPT, só que a diferença entre ele é que ele fornece a fonte de onde ele tirou a resposta. Então, um problema que a gente lida normalmente com essas conversas de inteligência artificial é que a gente tem um resultado de uma conversa, mas a gente não faz ideia de onde que ele tirou aquele resultado. Então, e hoje a gente conversa, claro, como essa dinâmica da inteligência artificial ela é muito rápida, a gente hoje está lidando com a versão Omni do ChatGPT, que é o ChatGPT-4o. Nessa realidade, a gente ainda não tem as fontes de uma forma confiável da onde ele tira as respostas. Pois bem, esse Perplexity.ai, ele é uma ferramenta que te permite jogar alguma pergunta lá, ou jogar até mesmo um pedaço de texto e pesquisar as fontes da onde ele está tirando aquela resposta. Então isso pode ser muito interessante, principalmente para pesquisas ou para fundamentar, às vezes, alguma resposta ou algum outro contato que você esteja fazendo com essa ferramenta. Então, pessoal, como sempre, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. A gente agradece, principalmente ao nosso ouvinte, por estar aqui conosco nesse momento, né, em mais um episódio do SeriesCast. Agradeço a vocês, ao João comigo aqui, conduzindo o episódio, o Eduardo também conduzindo e todo trocando essa ideia, esse desenvolvimento sobre esse tema tão relevante que nós temos hoje para o mercado. Eu que agradeço mais um episódio, ao lado de duas feras que eu sou fã e tenho a honra de trabalhar, estar conduzindo aí o escritório todos os dias. E que venham muito mais episódios e muito mais bate-papo pra gente aí pela frente. Amém. Eu agradeço, né, a vocês pela companhia aí sempre. Tenho muita admiração pelos dois também. Estamos aí junto na luta todos os dias e que seja o início aí de um projeto bem próspero e tenho certeza que vai ser. É isso aí, pessoal. A todos, nosso muito obrigado.